Meus amados irmãos, abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Romanos 9, de 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Irmãos, nós chegamos à segunda parte da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 9 até o capítulo 11. O apóstolo Paulo vai falar sobre o povo de Israel, os judeus, e o tema de hoje é um tema bastante discutido no meio evangélico, essa relação da igreja com Israel, a relação da igreja com os judeus. Mas antes de adentrar o texto bíblico, é importante construir aqui um contexto teológico, literário, para que tenhamos em mente a preparação para o texto que nós vamos considerar. Vejam que é importante nós lembrarmos que o apóstolo Paulo ele está escrevendo para uma comunidade de judeus em Roma bastante expressiva. Havia bastante judeus ali na cidade de Roma quando o apóstolo Paulo escreve essa carta. Imagine então essa comunidade numerosa ouvindo, digerindo aquilo que o apóstolo Paulo tinha falado, principalmente no capítulo 8. Imagine, por exemplo, um judeu pensando assim: Paulo, tudo isso que você falou, aqueles que Deus conheceu, a esses também predestinou, a eleição, tudo isso, Paulo, que você falou, toda essa linguagem é usada pelo nosso povo. Toda essa linguagem é a linguagem de Israel, é usada no Antigo Testamento para falar do nosso povo. Então isso, irmãos, naturalmente suscitaria na mentalidade do judeu piedoso, e nós estamos falando aqui daquela comunidade que foi convertida a Cristo. E quando Paulo escreve essa carta, então, certamente suscitaria algumas perguntas. Aqueles irmãos em Cristo, judeus, fariam algumas perguntas a Paulo. Eles poderiam, por exemplo, chegar e dizer: Pastor Paulo, Deus prometeu lá no livro do profeta Jeremias que Ele seria para sempre o nosso Deus. No entanto, quando Jesus Cristo chegou nesse mundo, os nossos compatriotas simplesmente rejeitaram a Cristo. Por que isso aconteceu, Paulo? Imaginemos eles ainda perguntando: Paulo, Deus fez promessas eternas a Abraão e a nós que somos descendentes dele. Onde estão essas promessas? Paulo, a palavra de Deus falhou? A palavra de Deus falhou? Você acabou de dizer que nada nos separará do amor de Cristo, ou do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Será que a incredulidade do nosso povo nos separou do amor de Deus? São muitas perguntas, não é verdade, irmãos? Que poderiam ali, aqueles irmãos em Cristo, judeus,
naquela cidade de Roma poderiam estar fazendo ao apóstolo Paulo. Outra observação importante aqui, quando nós começamos o capítulo 9, é que nós notamos uma mudança abrupta aqui. No capítulo 8, Paulo sorri, irmãos. Paulo, ele se eleva, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele aqui todo elevado, jubiloso. Ele termina assim, cheio de júbilo, lá em cima. No capítulo 9 ele chora, irmãos. No capítulo 9 ele chora, ele fala de uma dor diária que ele tem na sua alma por causa da presente situação dos seus compatriotas judeus. E ele dedica aqui então esse espaço longo dessa carta para falar a respeito dos seus compatriotas. Como eu disse, ele vai do capítulo 9 ao capítulo 11, e ele faz isso porque se ele tivesse encerrado no capítulo 8, de repente poderia passar alguma mensagem de que Deus não tem mais nada a ver com a nação de Israel. Então Paulo ele pega um tempo aqui, um espaço para falar da nação judaica. Isso nos leva a outra questão, irmãos. Qual é a presente situação dos judeus? Qual é a presente situação dos judeus? Paulo aqui, nesses versículos introdutórios que nós lemos, ele nos dá algumas pistas. No versículo 3, por exemplo, ele usa a palavra amaldiçoado, ou em outra tradução, anátema. Ele diz que queria ser anátema no lugar dos judeus, e ele usa a expressão também separado de Cristo. Veja o que ele diz: eu queria ser separado de Cristo no lugar dos meus irmãos judeus. Mas como é que nós podemos considerar esses versículos aqui, irmãos? Esses 5 versículos, como eu disse, introdutórios para essa parte aqui que ele vai falar dos judeus. Como é que nós podemos considerar esses 5 primeiros versículos? Nós temos aqui, imagine os irmãos, pensem hipoteticamente que você feriu com palavras uma pessoa que você muito ama. Você brigou com essa pessoa, você falou algumas coisas, essa pessoa não gostou, houve ali um desentendimento, e você então, diante dessa pessoa que você quer muito bem, que você ama, mas você disse a ela palavras duríssimas, e essa pessoa está ferida, e você quer se aproximar dessa pessoa novamente, você quer reafirmar o seu amor por ela, você quer se reaproximar dela, falar que você a ama, mas você antes não pode chegar assim de repente, você não pode chegar de repente e dizer: eu te amo. Não, antes você prepara o terreno, você vai preparando ali o terreno, e é isso que Paulo vai fazer aqui nesses 5 primeiros versículos. Os judeus, eles estavam profundamente magoados com Paulo. Aliás, talvez não seja nem a palavra aqui, magoado. Talvez aqui nós podemos entender que os judeus estavam considerando Paulo um traidor da nação judaica. E aqui Paulo deseja fazer essa declaração de amor, irmãos. Ele deseja fazer essa declaração de amor, um amor sacrificial pelos seus irmãos, mas antes ele precisa aqui preparar o terreno, ele precisa preparar aí o coração daqueles judeus. E como é que ele faz isso, irmãos? Como é que Paulo faz isso? Como Paulo prepara a alma daqueles seus irmãos compatriotas para essa grande declaração de amor? A primeira coisa que ele faz aqui é chamando Deus de testemunha. Veja aí no versículo 1, Paulo não se limita a dizer que está falando a verdade, ele está chamando o Filho de Deus como testemunha dele. Ele chama Jesus Cristo como testemunha,
E a razão é bem simples, irmãos. Os judeus, como eu disse, consideravam Paulo um traidor. Ele pregava que Jesus de Nazaré era o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele dizia que em Cristo os sacrifícios caducaram, em Cristo a lei caducou, o templo caducou, a exclusividade dos judeus caducou, e que agora eles deveriam dar atenção, ouvir atentamente o evangelho de salvação em Cristo Jesus. E por isso então os judeus consideravam Paulo um traidor. Vejam, irmãos, que é como se Paulo estivesse dizendo aqui: eu digo a verdade, porque é isso que se espera de um cristão. Eu digo a verdade porque é isso que se espera de um filho de Deus. É incompatível com aquele que é discípulo de Jesus mentir, dissimular, distorcer a verdade. Paulo está dizendo aqui: eu estou na presença de Deus. Ele está corandeu, diante da face de Deus. Então ele diz: portanto, eu não posso mentir para vocês. Mas, meus irmãos, não satisfeito com isso, Paulo chama a sua segunda testemunha, o Espírito Santo. E ele diz, vejam na linha aí do primeiro versículo: e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, esse ser divino que testifica com a sua consciência, com a nossa consciência. O Espírito Santo estava dizendo na consciência do apóstolo Paulo que a declaração que ele estava fazendo é verdadeira. Você sabia que esse é um dos ministérios do Espírito Santo? O Espírito Santo, irmãos, ele incomoda a sua consciência quando você está mentindo. E ele dá conforto à sua consciência quando você está falando a verdade. Se você não tem nenhum incômodo quando você mente, se o Espírito Santo não te incomoda, tem alguma coisa errada na sua vida. O Espírito Santo tem esse ministério. Quando você fala alguma mentira, quando você distorce alguma coisa, ele vem e te incomoda. Há muitas pessoas que falam mentiras, há muitas pessoas que vivem na mentira e ainda dizem que estão em paz. É estranho isso, irmãos, porque o que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito Santo, ele testifica com a consciência daquele que é convertido. Eu estou dizendo a verdade. Eu sou de Cristo, eu não minto. A minha consciência, que é iluminada pelo Espírito Santo, atesta que eu não estou mentindo. É isso que Paulo quer dizer àqueles seus irmãos compatriotas. E isso aqui, irmãos, para não deixar dúvidas para os seus leitores, que aquilo que ele estava falando era de todo o seu coração. Aqueles seus irmãos compatriotas, ele estava ali de todo o seu coração, falando a verdade para aqueles seus irmãos compatriotas. No versículo 2, continuando com esse objetivo de preparar o terreno ali, o coração dos judeus, ele diz assim: sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Irmãos, vejam que o apóstolo Paulo, ele fala de uma tristeza que ele tinha. Paulo tinha uma tristeza que não passava, uma tristeza que não era pequena, uma tristeza que não era passageira, e ele diz que essa tristeza é muito grande, um incômodo que ele afetava a vida dele todos os dias. Ele usa aqui a palavra dor, essa palavra que era usada na época
para falar de uma pessoa que sofreu uma fratura, que o osso foi quebrado. Era uma palavra que também era utilizada para uma pessoa que levou um golpe de espada. Então vejam que não era uma dor pequena, não era uma dor qualquer, mas era uma dor terrível, uma dor incessante. Ele dormia, irmãos, com aquela dor. E aqui você percebe uma coisa bem interessante, que na vida de um crente, nas pessoas que são de Deus, é possível, irmãos, a tristeza e a dor e o sofrimento conviverem ao lado da alegria e da exultação. É possível, irmãos, na nossa vida, todas essas coisas conviverem juntas. Não são duas coisas, ou são coisas excludentes. Vejam que no capítulo 8, como eu disse, ele esbanja alegria, ele esbanja júbilo, falando dessa certeza da salvação de todos aqueles que estão em Cristo. E no capítulo 9, ele chora. E é assim na nossa experiência cristã, irmãos. Por um lado, nós somos alegres, as pessoas mais felizes do mundo. Do outro lado, nós observamos a incredulidade das pessoas que nós amamos e sofremos muito com isso. Irmãos, os judeus, eles haviam rejeitado o Senhor, eles haviam dado as costas para o Messias, que eles tanto esperavam, o Messias que foi anunciado pelos profetas, mas, irmãos, eles chamaram Jesus de mentiroso, eles chamaram Jesus de endemoniado, eles perseguiram o Senhor Jesus Cristo. Eles disseram aos romanos que deixassem o sangue de Jesus cair na conta deles e dos filhos deles, e depois eles continuaram perseguindo os apóstolos e os discípulos de Cristo, e até mesmo o próprio apóstolo Paulo. Veja a sua história lá no livro de Atos dos Apóstolos. Quantas e quantas perseguições na vida desse nosso irmão, o apóstolo Paulo. Mas Paulo sofria por aqueles judeus, irmãos. Paulo sofria, ele tinha como se fosse um luto diário. Por isso, tudo isso que ele disse até o momento, é para chegar no versículo 3, porque agora ele vai fazer essa grande declaração de amor. Ele vai fazer essa grande declaração de amor. E essa declaração de amor vem em forma de um desejo, irmãos. Veja que ele diz aí: porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Irmãos, a fala de Paulo aqui é emotiva, é profunda. Ele diz: olha, se Deus me permitisse, se fosse possível, eu trocaria de lugar com vocês. Eu daria a minha salvação, eu iria para o inferno, sofrer as penas eternas por amor de vocês. Paulo está colocando aqui todo o seu amor pelos seus irmãos compatriotas. Eu me separaria de Cristo, se isso possibilitasse que meu povo fosse unido a Cristo, eu aceitaria o destino do inferno por amor de vocês, se isso levasse os meus compatriotas ao céu. Irmãos, nós não temos aqui palavras vazias, não temos aqui demagogia, não é um discurso político, porque o ministério de Paulo testifica que isso é verdade. Quando ele chegava numa cidade para pregar o evangelho, qual era o primeiro grupo que Paulo procurava? Os judeus. Ele ia em primeiro lugar, ele ia às sinagogas. O primeiro compromisso com ele era com as sinagogas.
A declaração de Paulo, irmãos, é semelhante à declaração de Moisés, lá em Êxodo 32, logo depois daquele episódio do bezerro de ouro. Moisés dobrando seu joelho diante de Deus e dizendo: Senhor, aceita esse povo como teu, ou risca o meu nome do teu livro. Uma declaração de amor àqueles seus irmãos compatriotas. No versículo 4, irmãos, e no 5, ele enumera aqui alguns privilégios dos judeus. Era um povo, sem dúvida nenhuma, irmãos, é um povo privilegiado. E Paulo, ele cita aqui alguns privilégios. Ele fala que eles são israelitas, que remonta a Jacó, aquele que lutou como um príncipe. Deus mudou o seu nome e a sua descendência sendo abençoada. Ele fala aqui da adoção. É o único povo, irmãos, na antiguidade, que foi tratado como filho de Deus. Outro privilégio aqui, a glória. Eles viram a glória de Deus. Eles viram todas aquelas manifestações visíveis do poder de Deus. Aquele povo ali andando pelo deserto, eles viram a salvação ali no Egito. Eles caminharam pelo deserto, eles viram ali o Monte Sinai pegando fogo, eles viram o mar se abrir. Eles andavam pelo deserto, irmãos, todos os dias, chovendo pão do céu. Paulo fala aqui das alianças. Deus fez uma aliança com Abraão, depois do Sinai. Depois Deus fez aliança com Davi, que da descendência dele, Deus levantaria um rei que governaria para sempre. Paulo fala da legislação, fala da lei, ele fala dos 10 mandamentos. Paulo cita o culto. Deus disse ao seu povo como ele queria ser adorado. O próprio Deus disse ao seu povo como ele deveria ser adorado. As outras nações não receberam essa instrução. Eles tinham seus deuses, mas Deus revelou para o povo de Israel: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás meu nome em vão, somente a mim prestará culto. Paulo fala das promessas. Ele fala das promessas, a posse da terra, que eles seriam instrumentos de salvação para os outros povos. Fala da promessa do Messias, que viria do cetro de Jacó. Promessas que foram cumpridas, irmãos. Promessas que foram e serão cumpridas. Ele fala ainda dos patriarcas, homens que marcaram a história de Israel. E ele cita por último o maior de todos os privilégios. No versículo 5, também deles descende o Cristo, Jesus Cristo. Deus, irmãos, quando se tornou humano, Deus, quando se fez carne e habitou entre nós, Ele escolheu se tornar humano na descendência de um judeu. Ele é da tribo de Judá, filho de Davi, filho de Abraão, mas ao mesmo tempo, Jesus Cristo, vejam que ele destaca aí no final do versículo 5, que da carne é descendente de Davi. Ele é ao mesmo tempo Deus bendito. Nós estamos falando aqui dessa doutrina tão maravilhosa que nós cremos, da divindade de Jesus, Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Sem dúvida aqui, irmãos, uma lista de privilégios, uma lista que esse povo tem de privilégios.
Muito bem, irmãos, diante da exposição do texto que nós fizemos, eu gostaria de trazer algumas lições para a nossa vida. O que é que nós podemos aprender aqui, irmãos? Como nós podemos aplicar esse texto à nossa vida? Em primeiro lugar, esse pequeno parágrafo aqui, esses 5 versículos, eles renovam uma das lições mais revolucionárias que Jesus ensinou. Qual é a lição que Jesus ensinou? Amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos. Jesus disse muitas palavras revolucionárias, irmãos. Quando ele esteve aqui nesse mundo, ele trouxe muitos ensinamentos, muitas palavras revolucionárias, e uma das mais impactantes foi essa: nós amarmos os nossos inimigos. Os próprios judeus não compreenderam isso. Lembra da parábola do bom samaritano que o próprio Jesus contou? Na mentalidade do judeu, o próximo era o próprio judeu, era o seu familiar, era o seu amigo, era o seu irmão. E Jesus veio para mostrar que o próximo é qualquer um. Amai os vossos inimigos. Jesus pregou isso. O apóstolo Paulo, irmãos, ele viveu isso. Os judeus, de cidade em cidade, perseguindo o apóstolo Paulo, espancando o apóstolo Paulo, fazendo não apenas uma vez, mas diversas vezes, complô para matá-lo. E ele de joelhos, irmãos. Paulo de joelhos: Senhor, eu daria a minha alma por eles. Isso aqui é amar os inimigos. Isso aqui era amar os inimigos. Ele não desistia dos seus irmãos. Cada cidade que ele procurava uma sinagoga, do começo ao fim do seu ministério, e foi sempre assim, irmãos, ele imitando a própria fala de Jesus, ele dizendo: Pai, perdoa-lhes, Pai. Isso, irmãos, deveria moldar o nosso coração. Isso deveria moldar o nosso coração. Essa frase revolucionária de Jesus deveria também revolucionar os nossos sentimentos, a nossa vida cristã. Nós temos que amar os nossos inimigos, irmãos. Nós temos que perdoar. Você quer uma demonstração maior de amor? Desejar a salvação eterna para o seu próximo? A segunda lição que eu trago aqui, irmãos, é uma admoestação para os jovens, para os adolescentes e todos aqueles que cresceram no lar cristão. Eu quero lembrar a vocês o quanto vocês são privilegiados. O quanto vocês são privilegiados. Se você é um presbiteriano, você recebeu o batismo logo bebezinho. Você cresceu cercado por pessoas santas, boas influências, protegidos nessa comunidade cristã, com pessoas intercedendo por vocês logo cedo. Agradeça a Deus por esses privilégios. Agradeça a Deus por esses privilégios. Mas lembre-se, eles não salvam a sua alma. Eles não salvam a sua alma. Você não pode jogar esses privilégios no lixo. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E os judeus erraram nesse ponto. Eles tiveram todos esses privilégios,
eles tiveram todas as bênçãos, mas Paulo diz aqui, eles estão separados de Cristo. Isso é a pior tragédia que pode acontecer na vida de quem cresceu desde cedo na casa de Deus, tendo contato com as coisas espirituais. Você é cercado de privilégios, cercado do Evangelho, cercado de uma comunidade santa, e você pegar tudo isso, no final da sua vida, estar separado de Cristo, anátema, condenado ao inferno. Pense nisso com bastante cuidado. Essas questões, elas são muito importantes. Se aproveite desses privilégios, dê graças a Deus por eles, se envolva com Deus, com as coisas de Deus, faça bom uso desses privilégios, porque senão esses privilégios que hoje te abençoam, um dia serão evocadas no tribunal de Deus, para estabelecer a sua condenação e torná-la ainda mais terrível. Lembrem-se disso, lembrem-se disso. E a última lição que salta aos nossos olhos aqui, irmãos, nós não podemos nos acostumar com a incredulidade. Nós não podemos nos acostumar com a rejeição do Evangelho. Paulo é um grande exemplo disso, irmãos. O texto diz que ele sofria. Paulo nunca se acostumou à rejeição dos judeus. Aquilo incomodava a sua alma, doía dentro dele. E se você leu com atenção o livro de Atos dos Apóstolos, você percebeu que essa dor não era só pelos judeus. Paulo, ele sofria também pelos outros povos. Lá em Atos 17, 16, conta que ele estava na cidade de Atenas e seu espírito se revoltava por ver tantas e tantas pessoas longe de Deus. Paulo ficou incomodadíssimo, irmãos, quando viu a idolatria ateniense. Aquilo fez com que o seu coração doesse. E esse sentimento, irmãos, deveria ser o nosso também. Esse sentimento deveria ser o nosso também. Às vezes, nós tratamos a incredulidade dos nossos familiares, daquelas pessoas que nós amamos, dos nossos vizinhos, dos nossos conhecidos, colegas de trabalho, nós tratamos como se fosse apenas uma questão de gosto. É quase como se fosse uma divergência tipo time de futebol. Olha, você gosta desse time, eu gosto desse time, está tudo bem assim. Paulo não tinha esse tipo de sentimento, irmãos. Doía no coração dele. Paulo sofria quando via aquelas pessoas longe de Deus. Quando Paulo olhava para aquelas pessoas e via que elas estavam a passos largos em direção ao inferno, ele chorava. Paulo tinha como se fosse um luto diário, irmãos. Aquela coisa doía no seu coração, ele dormia com aquela dor no seu coração. E eu penso que a falta disso em nós, dessa angústia, desse sofrimento, que eu chamaria aqui de um sofrimento santo, eu chamaria, parece, irmãos, que isso aponta para uma preocupação somente
das nossas coisas, irmãos. E nós deixamos de olhar para o próximo, nós deixamos de olhar para os nossos familiares, nós deixamos de olhar para aquelas outras pessoas que nós amamos. Veja o que Paulo diz: eu daria a minha alma por eles, eu enfrentaria as agruras do inferno, as dores do inferno por eles. Talvez essa ausência, irmãos, esse pesar na nossa vida diária, indique uma deficiência na nossa fé. Nós estamos, como eu disse, desenvolvendo um cristianismo muito mais centrado nas nossas vidas, no meu umbigo, nas minhas necessidades, daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo. E que Deus mude o nosso coração, irmãos. Diante desse grande exemplo aqui do apóstolo Paulo, Deus mude o nosso coração, para que nós tenhamos esse pesar santo, esse incômodo na nossa alma, de sofrermos cada vez que olhamos pessoas que nós amamos, distantes de Deus, distantes de Deus. Que Deus nos abençoe nesse sentido, irmãos. Que Deus mude o nosso coração. Que Deus nos ensine através da sua palavra. Amém.